A colônia Helvécia comemora, em 2025, o centenário do órgão de tubos da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, patrimônio histórico da comunidade fundada por imigrantes suíços em Indaiatuba. O organista e doutor em música Júlio Amistalden conta que a comemoração está sendo feita com uma série de concertos. Um deles acontece neste domingo, dia 26 de outubro, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, por volta das 9h30, após a missa, que será iniciada às 8h. A característica dessa série é oferecer um repertório pouco conhecido no contexto brasileiro, que é o repertório para órgão e outros instrumentos. Então, música de câmara, né, com órgão. Então, esse domingo, dia 26 de outubro, nós vamos ter órgão em quarteto de cordas e o último concerto vai ser órgão e canto, né? Então, essa série ela está sendo patrocinada por cidadãos suíços e brasileiros e também do Kulturförderung Kanton Obwalden, que vamos dizer, traduzindo literalmente, a Agência de Fomento à Cultura do Cantão de Obwalden, na Suíça, que a gente dá uma colaboração governamental suíça também para que a série aconteça. Vão ser apresentadas obras de Arcangelo Corelli, Handel, é o concerto em sol menor para órgão e cordas, as sonatas de igreja de Mozart, uma sonata para órgão do compositor contemporâneo Daniel Pinkham e também, para terminar, uma obra do compositor suíço Hans-Peter Reimann, que está radicado em Indaiatuba já há bastante tempo, e ele escreveu, alguns anos atrás, uma peça dedicada ao cônego Álvaro Ambil, que é membro de Helvécia e foi por muitos anos pároco em diversas igrejas em Campinas, sendo também o pároco da Catedral de Campinas, né? Então, Hans-Peter Reimann escreveu uma peça para ele, a Abertura Padre Álvaro. Esse é o repertório. Nós temos pouca tradição nisso, tocar órgão, né, no Brasil, por vários fatores históricos. Os órgãos e tubos já chegaram no Brasil durante o período colonial, mas por orientações de Portugal em relação à colônia, eram artefatos que não eram conservados quando eles precisavam de manutenção. Então nós fomos perdendo vários instrumentos do período colonial. No século XIX, passagem para o XX, nós tivemos já um aumento do número desses instrumentos, porque a cafeicultura trazia excedentes econômicos que permitia que esses instrumentos, que sempre foram muito caros, né, fossem construídos. E também nesse momento, com a imigração, principalmente italiana e alemã para o Brasil, as comunidades de imigrantes tinham no seu referencial cultural a presença desses instrumentos, que na Europa eles são muito comuns, né? Então, a gente encontra muito nas comunidades imigrantes no Brasil, nos bairros de São Paulo, por exemplo, que concentraram muitos imigrantes, órgãos. Nem todos hoje funcionam, muitos foram desativados por falta de manutenção ou por pura falta de interesse. Este órgão aqui de Helvécia, ele está funcionando perfeitamente e sempre funcionou ao longo desses 100 anos, ele sempre foi muito utilizado. Então isso constitui, assim, dentro do quadro geral do Brasil, uma exceção, né? Porque é uma característica cultural que não é muito difundida, mas aqui ela é ainda mantida, né? A cidade de Indaiatuba tem 2 órgãos de tubos. Então, um está na matriz da Candelária, que é um instrumento que foi construído por Henrique Lins, mas no momento ele está desativado, aguarda uma manutenção mais profunda, e esse então da colônia Helvécia, né? Então acaba sendo, na verdade, o único ainda em uso mesmo, né? Porque na cidade, sim. Este órgão, ele foi instalado num momento em que a comunidade religiosa em Helvécia
era dirigida pela Ordem de São Bento, então pelos beneditinos, que sempre tiveram a liturgia e o canto gregoriano como uma tradição muito forte. Então, nesse período, aí, década de 1920, o pároco de Ilvésia era um alemão beneditino chamado Dom Ildefonso Steller. Então, ele achou que deveria haver um pequeno órgão na comunidade e, com a ajuda dos helvesianos naquele momento, foi possível se adquirir o instrumento na Alemanha, na região de Hohenzollern, e o órgão muito provavelmente foi construído em 1924, mas chega ao Brasil com todas as dificuldades de transporte em 1925. E ele foi, então, inicialmente colocado aqui por um profissional que os registros que nós temos não conseguem identificar muito bem, mas esse profissional não conseguiu fazer o órgão soar. Quem conseguiu fazê-lo soar foi um jovem alemão que na época contava com seus 18 ou 19 anos, chamado Henrique Lins, e ele tinha vindo para o Brasil como um seminarista, né? Mas ele decide sair do seminário e vem morar em Helvécia. E como ele entendia o alemão, ele conseguiu ler vamos dizer, um manual, né, que estava junto do órgão, e fez o instrumento soar, né? Então, ele foi lembrado no primeiro concerto, né? Além de toda a história, Júlia explica as particularidades de um órgão. Esta parte é o fole do órgão. Embaixo dele existe um soprador elétrico que aspira o ar e insufla esse ar dentro do fole. E o ar, então, daí é conduzido para o interior do órgão. Existe um duto que fica aqui nessa região, esse duto branco. E o duto, então, conduz o ar para dentro do instrumento. E nós podemos ver, então, que dentro dessa caixa existe uma parte maciça, quer dizer, maciça não, mas na verdade isso aqui é um outro reservatório que armazena uma parte do ar, e em cima desse reservatório existem os tubos sonoros. Então nós vemos aqui diferentes fileiras, né, de tubos, que eles podem ser tanto de metal quanto de madeira, e cada sequência de tubos, cada conjunto de tubos emite um tipo diferente de som, com um timbre de som diferente, com uma altura de som diferente. Então, a estrutura do tubo é de um modo que o ar entra aqui por baixo, ele bate nessa boca e a coluna de ar entra em vibração, produzindo uma nota musical, né? E tudo isso, então, é controlado pelo organista neste lugar que nós chamamos de console, onde estão os teclados do órgão. Então, existem 2 teclados para serem tocados pelas mãos, nós chamamos de teclados manuais, e existe um teclado para ser tocado pelos pés, que nós chamamos de pedal ou pedaleira. E esses botões aqui, esses comandos aqui, nós chamamos de registros, e assim, cada um desses registros ou desses comandos controla um conjunto de tubos dentro do órgão. Então, quando o organista escolhe um deles, ele está pondo para funcionar um conjunto de tubos que vai emitir um som com uma determinada característica timbrística e de altura, né, também. Tem os tubos aqui na frente. Esses tubos aqui, no caso desse órgão, são tubos apenas decorativos, eles não soam, né? Os tubos verdadeiros estão atrás dele, mas em outros instrumentos, né, a fachada de tubos
soa também, ela é sonora, né, também. Interessante, né, Júlio? Sim, é um instrumento muito rico, muito antigo, ainda mais quando a gente lembra que ele foi criado no século II antes de Cristo, quer dizer, 200 anos antes, então, do nascimento de Cristo, já existiam órgãos, né? Os órgãos surgiram na Grécia antiga, na cidade de Alexandria, e o seu criador era um inventor, um professor pardal, chamado Ctesibius de Alexandria, que ele criou um instrumento que era, na verdade, uma tentativa de mecanizar a flauta de Pan, que pertencia à mitologia grega. Organista experiente Júlio Amistalden é quem toca o órgão da Igreja de Helvécia. Eu tenho a sorte, né, o privilégio, diria, de ser um organista que teve uma formação específica no instrumento, né? Então, eu nasci em Piracicaba e eu estudei por muito tempo na Escola de Música de Piracicaba, que foi fundada pelo compositor alemão Ernst Mahler, falecido neste ano. E a escola, desde muito cedo, né, praticamente desde a sua fundação, sempre teve órgão de tubos, né, porque o Mahler era alemão e está na cultura, né. Então eu estudei órgão na escola de música com uma organista, Elisa Freixo, que foi a organista da Catedral da Sede Mariana, no órgão histórico, né, do século XVIII. Eu fiz um mestrado em artes pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em música na área de órgão, né, tendo sido orientado pela organista Dorothea Kerr. E também eu iniciei meu doutorado em música na Universidade de Alberta, no Canadá, com uma organista, Marne Giesbrecht. Eu fui organista titular da Universidade Metodista de Piracicaba, que construiu um órgão de tubos na década de 1990. Eu também, além de ser organista na universidade, eu regia um dos corais universitários. E tenho um doutorado em educação pela Unicamp, no qual eu estudei a questão da música nas comunidades, né, num viés da educação não formal, né? E eu fui por 12 anos organista da Basílica Nossa Senhora do Carmo de Campinas também. E também fui membro da direção da Associação Brasileira de Organistas, que ela não existe mais hoje, mas ela pretendeu ter sido uma entidade de classe, né, para os poucos organistas que existem no Brasil. E nessa função eu pude criar um periódico específico sobre órgãos e só música, que se chamava Caixa Expressiva, e foi considerado pelo New Groves Dictionary of Music and Musicians, que é uma publicação britânica, né, como o único do gênero que existiu na América Latina, né? Então, em grandes linhas, é essa a minha formação. Como concertista, eu toquei em várias cidades do estado de São Paulo, em vários estados brasileiros e fora do Brasil também. Quem quiser apreciar o som do órgão de tubos, o concerto deste domingo na Igreja de Helvécia tem entrada gratuita.